Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula, dando continuidade ao assunto de sujeito e predicado, né, que são os nossos termos essenciais da oração. Analise as orações a seguir. Nas orações a seguir, o sujeito e o predicado. Os estudantes fizeram uma tarefa difícil. Vamos lá. Qual seria o nosso sujeito aí dessa oração? Os estudantes. Como é que a gente consegue identificar o sujeito? Quando encontramos o verbo da oração e perguntamos ao verbo. Quem? Então, nós temos o verbo aí, fizeram. Quem fizeram uma tarefa difícil? Os estudantes. Neste caso, peço perdão aqui pelo barulho aqui nos fundos, tá? Porque eu ainda não tenho um microfone para que possa minimizar esses ruídos. Mas o importante aqui é que vocês entendam o conteúdo, né? Vamos lá, então. Os estudantes fizeram uma tarefa difícil. Uma difícil tarefa, na verdade. Nós temos aqui a presença de um sujeito determinado, porque nós conseguimos encontrar esse sujeito dentro da oração e determiná-lo. E esse sujeito possui apenas um núcleo, então é sujeito determinado simples. Tem apenas um núcleo, então é simples. E o predicado, o tipo de predicado, será a partir do verbo. Achamos o sujeito na oração, o que sobrar será o nosso predicado. No caso, fizeram uma tarefa difícil. Neste caso, nosso predicado tem como núcleo um verbo, né? Que já identificamos aí, o verbo fizeram. Uma difícil tarefa, né? Temos apenas como núcleo aí o verbo, então predicado verbal. Aí você pode estar se perguntando, mas professora, aí também tem a palavra difícil, que é uma característica de tarefa. Nesse caso, gente, a palavra difícil é uma característica, sim, é um adjetivo para a tarefa, só que não é um predicativo, certo? Porque é uma característica, um estado fixo ali do nosso substantivo, certo? Ela está ligada ao termo tarefa e não é uma característica momentânea, como eu expliquei num vídeo anterior sobre os tipos de predicativo. É uma característica ali fixa. A tarefa é difícil. É uma característica fixa. Então, o nosso predicado aqui, ele é apenas verbal. Ele possui como núcleo apenas o verbo. Quando ele possui como núcleo apenas o verbo, ele será sempre um predicado verbal. Então, vamos para a nossa segunda questão. As informações ficaram confusas. Vamos analisar aqui, achando primeiro o verbo desta oração, que é o verbo ficaram. E nós perguntamos para o verbo. O que ficou confuso, né? O que ficaram confusas? As informações. Então, as informações é o nosso sujeito determinado simples. Veja só, a palavra está no plural, faltou o é aqui, mas não significa que é um sujeito composto, certo? Mesmo que a palavra venha no plural, é apenas um núcleo, certo? Só temos um termo aí, um sujeito, as informações, que está no plural, mas não significa que seja um sujeito composto. Pelo amor de Deus, não vão cometer esse equívoco, certo? Aí é sujeito determinado, né? Como já cansei de falar aqui. Cansei não, né? Que não é uma coisa que é para cansar, é para ser repetitivo mesmo, para fixar mais ainda. É um sujeito determinado simples, como eu já expliquei, né? E agora vamos para o nosso tipo de predicado. Ficaram confusos. Lembram que eu falei sobre essa questão dos verbos de ligação? Que o verbo vai ligar o sujeito a uma determinada característica, a um modo ou a um estado? Então, o que foi que ficou confuso aí? As informações. Então, é um predicado nominal, porque nele existe um verbo de ligação e um predicativo. O nosso predicativo aí é o termo confusas,
certo? E o nosso núcleo do predicado nominal sempre será o predicativo. Ele tem como núcleo o predicativo. Tranquilo até aí, gente? Muito fácil, né? Lembre-se sempre dos verbos de ligação. O verbo ficar, como está aí na questão 2, o verbo ser, estar, permanecer, em alguns contextos o verbo andar. Então, é um dos tipos de predicados mais fáceis que eu acho, que é o predicado nominal. Tem um verbo de ligação, vai ter um predicativo e será um predicado nominal. Vamos para a nossa terceira questão. A mulher tranquila chegou ao consultório. E aí, o que é que vocês acham? Nosso sujeito aqui é a palavra mulher, é um sujeito determinado simples, né? Ele possui apenas um núcleo. E agora vamos para o nosso predicado. Que tipo de predicado seria aí? Eu consigo identificar aqui o verbo chegou, é um verbo de ação. E a palavra tranquila. A palavra tranquila. Será que é um predicativo aí? Será que é um predicado verbo nominal aí? Repare bem. E aí, o que é que vocês acham? Vamos para a explicação. É um predicado verbal. Nossa, professora, eu não acredito. Por que é um predicado verbal? Porque tem como núcleo apenas o verbo chegou. A palavra aí tranquila não se caracteriza como um predicativo do sujeito. Por quê? Porque é uma característica fixa da mulher. Significa que essa mulher ela é tranquila, é uma característica nata dessa mulher. Ela não é um estado momentâneo que ela se encontra. Ela é uma pessoa simplesmente tranquila. E o adjunto adnominal, que é o caso aí da palavra tranquila, ele é um adjunto adnominal, ele vai apresentar essas características. Vai vir junto do substantivo, que é adjunto, significa que está junto, nominal do nome. Então, adjunto é junto do nome, junto do substantivo. Esse vai ser adjunto quando apresentar uma característica fixa. Esse é um dos macetes que eu uso para conseguir diferenciar o adjunto adnominal, que vem sempre junto do substantivo, do predicativo. O predicativo é uma característica momentânea, lembre-se sempre disso. Então, no caso aí, tranquila é um adjunto adnominal, certo? É uma característica fixa. Eu sempre fico repetindo porque o nosso cérebro aprende por repetição. Quanto mais você repete uma coisa, mais você melhora naquilo. Esses exercícios aqui, quanto mais você analisar, quanto mais você pegar outros exercícios, tentar responder e depois olhar a resposta, você vai ficando cada vez mais... Você vai tendo cada vez mais conhecimento do assunto. Então, neste caso, o predicado é verbal. Na questão 4, vocês vão entender melhor essa questão de predicativo e de adjunto adnominal. Questão 4. Meu amigo nervoso brigou com o porteiro. Veja agora que nós temos a palavra aí nervoso. Né? Logo de cara, eu já vou demonstrar aqui que nós temos aí a palavra, o adjetivo nervoso, que na sintaxe vai ser ou adjunto adnominal ou predicativo do sujeito, no caso aí, né? Meu amigo será o nosso sujeito. Determinado, nós conseguimos determinar. Determinado simples. Esses exercícios eu percebi que eu só coloquei sujeito determinado simples, a maioria, né? Até agora. Mas, enfim, o meu foco principal aqui é o tipo de predicado, porque o sujeito eu não acho muito difícil. Já o predicado, você tem que ter um domínio maior para você conseguir responder se ele é verbal, verbo nominal, se ele é nominal. Nominal é o mais fácil para mim, né? Eu acredito que para vocês também, porque é só o verbo de ligação e o predicativo. E sempre que for o verbo de ligação, vai ter predicativo, evidentemente. Então, vamos lá. Nosso sujeito é meu amigo, que é um sujeito determinado simples, porque possui apenas um núcleo. Aí nós temos agora
Meu amigo nervoso, na verdade, né? Só que perceba que esse nervoso, ele está virgulado, ele está entre vírgulas, certo? Nesse caso, na sintaxe, não vai ser mais um adjunto adnominal, por ele estar virgulado. Neste caso aí, ele vai ser um predicativo, porque o adjunto, ele fica junto do nome. E aqui não está junto, ele está separado por vírgulas. Então, nós temos aí um predicativo, que é uma característica momentânea desse sujeito. Então, significa que o meu amigo estava nervoso. Brigou com o porteiro e estava nervoso. Veja só como é importante você entender, você conhecer as regras gramaticais, você saber sintaxe para quando você for escrever, você escrever de fato o que realmente você quer dizer. Você quis dizer que o seu amigo estava nervoso, você vai colocar a palavra nervoso entre vírgulas, para você identificar ali que não é um adjunto, é um predicativo, significa um estado momentâneo desse sujeito. Qualquer dúvidas, coloquem aí nos comentários. Então, o predicado aqui, ele vai ser verbal, ok? Vai ser um predicado apenas verbal. O nosso núcleo do predicado será apenas o verbo brigou. É o nosso núcleo aqui do nosso predicado. Se tem como núcleo apenas o verbo, então é um predicado verbal. Agora, se aqui, na verdade não, gente, perdão, mil perdões, é verbo nominal. Mil perdões, eu me passei aqui, certo? Vou repetir para corrigir o meu erro. Se há aí um predicativo, significa que é um verbo nominal, certo, gente? É um verbo nominal. Acabei me passando aqui, certo? Aqui é um predicativo, não é um adjunto nominal, por isso o nosso predicativo ele possui dois núcleos, que é o verbo brigou e o predicativo do sujeito, que é a palavra nervoso. Então, é um predicado verbo nominal, beleza? Ainda bem que eu percebi a tempo, né, meu equívoco aqui. Então, vamos para a nossa última questão. Confesso que fiquei um pouco preocupada agora com o meu equívoco, né? Tava falando ali do predicativo e tal, explicando direitinho. E aí, na hora de responder, coloco que é um predicado verbal. Mas não é um predicado verbo nominal. Vou repetir. Quando o predicado tiver dois núcleos que sejam um verbo e um predicativo, ele será verbo nominal. Beleza, gente? Então, anotem aí que é verbo nominal. Vamos para a nossa quinta questão. Ficamos apreensivos com o resultado. Tá bem fácil, né? Aqui, porque nós conseguimos determinar o sujeito, né? Quem ficamos? Nós. Está na primeira pessoa do plural. Então, o sujeito determinado oculto, só que ele não está aparecendo aí. Por isso que ele tem esse nome, oculto. Vamos para o tipo de predicado. Perceba que aí tem o verbo ficar, né? Que está na primeira pessoa do plural. Ficamos. E é um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, o termo posterior vai ser um predicativo. Então, entende-se que é um predicado nominal. Certo? Bom, espero que tenha abrangido aqui boa parte do conteúdo, né, de predicativo e de sujeito. Tem outras aulas aqui no canal que vocês podem estar olhando e revisando essas aulas. E aqui, vou retomar aqui essa questão aqui, que eu acabei me equivocando e falando uma coisa que não tinha nada a ver. Aqui nós temos um predicado verbo nominal. Nós temos como núcleo um verbo e também um predicativo, que é uma característica aqui do nosso sujeito. É um estado do nosso sujeito. E é um estado momentâneo. Ele estava nervoso. Diferentemente da outra questão, né? Que não estava entre vírgulas. Aí, no caso, é um adjunto adnominal. Quando é um adjunto adnominal dentro do predicado, quando há um adjunto adnominal dentro do predicado apenas, e temos como núcleo apenas o verbo, é um predicado
verbal, né? Que não foi esse caso aí. Nesse caso aí da questão 4 é um predicado verbo nominal. Então, essa foi a nossa aula de hoje, nossos exercícios. Espero que tenham aprendido. Estou aqui para tirar as dúvidas. Se ocorrer alguma dúvida, vocês podem estar colocando aí nos comentários. Um beijo em cada um de vocês e até o próximo vídeo.